Deixa eu chamar Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, para participar aqui com a gente, nosso Momento Cultural às sextas. Oi, Zanin, como você tá? Tudo bem? Tudo beleza, Thalita? E por aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo também, Zanin. Comecei conversando ali com o Leandro Forte sobre Gilberto Gil, e daqui a pouquinho a gente fala sobre outra figura importantíssima para a nossa cultura, né? Que é o Pixinguinha. Mas vamos falar sobre Uhum. essa semana, então, de destaques no cinema. Tem 4 longas-metragens nos cinemas brasileiros. Isso é muito importante, né, Zanin? Pois é, Thalita. Apesar de tudo, né, os filmes brasileiros estão aparecendo, né? Você sabe que outro dia eu fiquei surpreso. Eu tenho Hum. não é um caderninho, mas é um arquivozinho de computador que eu vou anotando tudo que eu vejo, porque senão eu me perco, né? Porque eu vou vendo muita coisa e tal, e eu separo os filmes brasileiros. Aí eu contei, para minha surpresa, esse ano eu já tinha visto 150 filmes brasileiros, né? Puxa! Quer dizer, nem todos estrearam. Eu diria que a grande maioria nem estreou em salas de cinema. Estou contando tudo que eu vi nos cinemas, no streaming e em festivais. Quer dizer, a produção brasileira está aí, apesar desse desmanche que ela está sofrendo pela política, pela antipolítica cultural do governo. A produção brasileira está aí. E se você me permitir, só uma palhinha, o negócio do Gil, eu só queria acrescentar um negócio assim, o Gil tem uma relação assim muito estreita com o cinema. Se a gente for pesquisar, ele está em dezenas, literalmente, de trilhas sonoras de filme que foram feitos para ele pelo cinema. E ele é objeto de vários documentários, se as pessoas procurarem, tem vários documentários contando a trajetória do Gilberto Gil. Ele é um cara, um desses raros artistas, muito raros, que ele está em cartaz desde os anos 60, quando ele surge com a Tropicália e atravessa várias gerações. Muitas vezes um artista, ele fala a uma determinada geração, que é aquela na qual ele surge, e depois ele deixa de dialogar com as gerações que se sucedem. O Gil é um desses raros artistas que fala ainda aos jovens de hoje, né? A arte dele atravessa décadas dialogando com a cultura brasileira. Isso é muito importante. E ele, como ministro da Cultura, ele teve um papel muito destacado também na questão cinematográfica, Thalita, porque historicamente, o cinema brasileiro se concentrou sempre muito no chamado eixo Rio-São Paulo. Tudo era concentrado, as verbas concentradas tanto no Rio como em São Paulo, o que fazia com que produtores, cineastas e talentos de outras regiões do país tivessem muita dificuldade em aparecer. E a política cinematográfica dentro da gestão Gilberto Gil foi justamente a de diversificar, né, da vez a essa que é a grande qualidade da cultura brasileira, que é a nossa diversidade regional. Né? Então nós passamos a ver filmes do Nordeste em grande quantidade, filmes do Norte, filmes do Sul, né? Montando um panorama muito mais fidedigno do talento cinematográfico do que havia antes. Né? Então isso nós devemos a ele, foi uma gestão totalmente exemplar, né? E que é recordada sempre nos meios cinematográficos, assim, com muita saudade. Tomara a gente possa, no futuro, ter gestões culturais tão boas quanto foi a do Gilberto Gil. Viva Gilberto Gil, acho que foi justíssimo essa eleição dele para a Academia Brasileira de Letras, acho que dá uma refrescada, assim, uma rejuvenescida na academia, que é uma beleza. Eu acho assim, fiquei muito contente com isso também, e todo o ambiente cultural, as pessoas que eu conheço, tal, estão assim, muito exultantes, porque é uma figura muito querida, é um gênio brasileiro e que merece todo esse reconhecimento, sem dúvida. Que orgulho, né, pra gente, que grande orgulho, um profissional Isso. tão completo, né, em todas as áreas, é isso que você Uhum. coloca. Ele é um músico esplêndido, mas ele foi um ótimo ministro da cultura. Esse detalhe que Exato. você traz da visão dele enquanto ministro, ali comandando a pasta para o cinema, é genial.
Que bacana, que bom. É como você disse, viva Gilberto Gil. Achei muito interessante também você de falar sobre essa resistência do cinema, porque eu lembro que o Zenin participou com a gente em 2019, lá no estúdio, quando a gente ficava ainda em São Bernardo, no Bom para Todos, né, Zenin? E a gente falava sobre esse medo que existia, né, da paralisação do cinema brasileiro. Então a gente vê esse monte de filmes agora, é realmente muita resistência do cinema brasileiro. Que bom, que boa notícia que a gente está tendo, né? Vamos começar Aí. então com o primeiro? É uma boa notícia, mas também vamos lembrar que nós estamos em perigo. Outro dia, na entrevista que ele deu para o Juca Kfouri, o Wagner Moura falou que o que está segurando atualmente toda a categoria profissional ligada ao audiovisual tem sido o streaming, porque o cinema mesmo está literalmente parado. Então, esses filmes estão surgindo, eles foram feitos antes da pandemia, alguns poucos durante a pandemia, mas nós estamos num buraco negro ocasionado pela antipolítica cultural do governo. Precisamos tomar muito cuidado, porque não são apenas cineastas, e atores e atrizes que estão ameaçados, mas há toda uma cadeia profissional que vive do cinema e que produz cinema, que são roteiristas, técnicos, etc. É uma cadeia profissional que emprega muita gente e essa gente está em grande dificuldade no momento. Mas vamos para os filmes, então. Você tinha falado do Pixinguinha, né? Isso. O Pixinguinha, que é uma cinebiografia que tem essa particularidade de entrada para a gente falar sobre o filme, uma curiosidade, que o personagem é interpretado em várias fases da vida dele e na idade adulta é interpretada pelo Seu Jorge, que é o mesmo intérprete do Marighella, que está fazendo um tremendo sucesso, viu, Thalita? Já passou de 100 mil espectadores. Está indo super bem o Marighella. Apesar de ter a gente ter uma estrutura de circuito cinematográfico muito mais voltada para o blockbuster americano do que para o produto nacional, mesmo assim o Marighella está furando o cerco, vamos dizer assim, e está indo muito bem. Mas, enfim, o Seu Jorge mostra nesse papel do Pixinguinha toda a sua versatilidade. Se ele fazia lá um guerrilheiro vibrante, engajado no Marighella, aqui ele faz um homem que é ternura pura, que é um homem bom por natureza, né? Até o título do filme, né? Chama-se Pixinguinha, um homem carinhoso. O título alude ao grande sucesso do Pixinguinha, que é o choro carinhoso, que todo mundo sabe cantar e todo mundo gosta de ouvir, né? É uma música que tem mais de 100 anos de idade e continua nos ouvidos do povo brasileiro, né? Foi composta em 1917, você tem ideia, né? Mas o carinhoso é o título dessa música, mas também é o homem Pixinguinha que é retratado nesse filme, que é uma figura assim típica daquele brasileiro bonachão, um carioca da Zona Norte, que se dá com todo mundo, que é bom. Tem uma cena do filme, eu sempre resisto a dar spoiler aqui, mas essa eu fico muito tentado a contar, então eu vou contar essa. É uma pequena cena do filme. O Pixinguinha no momento. O Pixinguinha, no momento, ele tá voltando para a casa dele e ele é assaltado por um assaltante meio trapalhão que não consegue levar o assalto a cabo. E aí, então, ele convida o assaltante para entrar na casa dele, vamos tomar uns tragos lá atrás, cerveja e tal, e viram grandes amigos, né? Para desespero da mulher do Pixinguinha, para a esposa, como você traz um ladrão para aqui para dentro de casa? Não, mas coitado. Ele estava roubando porque tem necessidade e tal, né? Então tem esse lado do Pixinguinha, do ser amoroso, né? Que gosta de todo mundo e também é amado por todo mundo. E tem do grande gênio musical, né? O Pixinguinha, ele é retratado em outra cena como um garotinho de 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade, sei lá, que é chamado para substituir um flautista no cinema. Naquele tempo do cinema novo, tinha sempre uma música que acompanhava os filmes. E ele, do cinema mudo, não do cinema novo dos anos 60.
Então ele é chamado para integrar essa orquestra para substituir um músico que estava doente, né? E ele é um garotinho de 10, 12 anos e tal, e ele lê a partitura direto, vai com a flauta dele e tal, e começa a improvisar em cima da melodia. A plateia fica encantada, né? E aí o Pixinguinha tem o primeiro emprego formal dele, assim, era um garoto prodígio, então, né? E compôs centenas de músicas, algumas a mais famosa certamente Carinhoso, mas muitas outras assim que estão no repertório de choro e de valsas, como Rosa. Ele compôs samba, ele compôs de tudo, né? Ele é mais conhecido como compositor de choros, mas ele era muito versátil, um músico genial, e ele está retratado nesse filme da Denise Sarraceni, e do Alan Fitterman, são dois diretores, na verdade. Ele está retratado de uma maneira bastante simples. O filme é muito despretensioso do ponto de vista estético, não tem nenhuma firula, assim, mas dá muito bem o recado do que foi a vida desse brasileiro amoroso e genial, né? E sempre que a gente vê uma biografia de uma pessoa como essa, a gente sempre fica pensando que, para nós, nesse momento assim de grande exasperação, de grande tristeza, é sempre um conforto a gente lembrar que o Brasil também produz pessoas desse tipo, produz pessoas geniais, pessoas assim que amam o ser humano, que amam a arte, e amam a beleza e trazem beleza para a vida da gente, né? O país tem essa potencialidade, essas pessoas não nascem aqui por acaso, né? Então isso também o filme é uma espécie de consolo e é um banho de beleza e de música para gente. Muito legal o filme. Eu estou me arrepiando muito fácil hoje. Me arrepiei aqui você falando também sobre essa figura importante. Como é bom relembrar dessas figuras que o Brasil produziu. Que bacana. Vamos para o próximo, que é Curral, que daí muda assim, totalmente o tom, né? Tem um tom político ali, eleição acontecendo, a água, acesso à água. Fala um pouquinho sobre esse outro longa brasileiro. Esse é o outro lado do Brasil, né? Esse exatamente é um filme que retrata em tons bastante realistas o outro lado do Brasil. Ele é dirigido pelo Marcelo Brenan, né? E ele se passa na cidade de Gravatá, em Pernambuco. A gente tem que lembrar que esse mesmo diretor havia feito um documentário sobre a questão da disputa política nessa cidade de Gravatá. Agora ele volta à cidade para fazer um filme de ficção, né? Um filme de ficção e tem essa pessoa que é o Chico Caixa, que é interpretado por um belo ator, Tomás Aquino, que ele está no Bacurau, está em vários filmes, né? Ele é um homem da cidade, muito bem relacionado, e tem um advogado, Joel, que é interpretado pelo Rodrigo Garcia, que quer se candidatar a vereador. Então ele precisa entrar nas casas e conversar com as pessoas, enfim, cabalar votos, né? E esses dois personagens vão comandar o filme numa disputa, numa situação de disputa política em que a gente vê qual é a realidade dos votos, da votação e da relação desse tipo de político populista com a população carente, né? E, portanto, bastante vulnerável a esse tipo de investida. Eu achei um filme bastante legal. A moeda de troca lá é a água, porque há uma carência de água muito grande. Então, quem promete levar água ao carro-pipa às populações mais afastadas tem um trunfo político muito grande. Então, esse filme focaliza toda a disputa política em torno dessa questão na cidade de Gravatá, né? E ele vai ter esse personagem, que é o Chico Caixa, que é o personagem do Tomás Aquino, vai acabar sendo confrontado por uma questão ética, porque, afinal de contas, ele é que está ajudando um político populista, mas ele é um cara oriundo das classes populares também. Então, o filme coloca essa questão política dentro de uma questão ética também. Achei bem interessante, bem filmado, bem legal. Ótimo, Curral. Pessoal, esses dois longas, então, estão em cartaz nos cinemas, dois brasileiros em cartaz nos cinemas.
E daí agora a gente vai para uma estreia estrangeira, que é um filme francês chamado Charuto de Mel, que daí trata sobre a descoberta sexual de uma adolescente, né? Conta mais pra gente, Zanin. Esse filme tem uma curiosidade. É um filme bem legal, passou na mostra, tá, e agora está estreando. Ele é dirigido por uma mulher de origem africana, chamada, mais nascida na França já, Camille Ainous. Certamente vocês lembram desse sobrenome aí, né? Que é do diretor brasileiro Karim Ainous. E tem se falado muito na internet, e jornais têm publicado também, que ela é irmã do Karim Ainous. Eu não sei dizer se isso é verdade. Eu tentei até apurar. Hoje eu mandei um e-mail para o Karim Ainous para perguntar isso aí para ele, mas não recebi a resposta até agora. De qualquer forma, esse sobrenome Ainous, quem assistiu o filme do Karim Ainous na Mostra de São Paulo, que chama-se O Marinheiro das Montanhas, que é um belíssimo filme esse aí, quando estrear, não deixe, mas aí a gente volta a falar. Vai ver que o sobrenome Ainous é um sobrenome muito comum na Argélia, que é a terra de origem do pai do Karim. De qualquer forma, essa diretora, Camille Ainous, é o primeiro filme dela, ela parece uma diretora bastante segura de si para ser um primeiro filme. Sabe? E ela pega essa personagem, Selma, que é uma menina de 17 anos, né? E que vive na França. Ela é francesa já, mas de origem também africana. Da África do Norte, da Argélia. Né? Ela tem um processo de iniciação na vida amorosa, tal, mas, ao mesmo tempo, ela também se confronta com a questão da identidade cultural dela. Ela é perfeitamente francesa, mas, por exemplo, ela tem uma mãe que deseja voltar para a Argélia e se estabelecer como profissional. E ela volta com a mãe para conhecer os lugares, conhecer a família, né? E pega a Argélia num momento bastante conturbado, né? Mas a mãe resolve ficar por lá. E isso cria para a menina uma questão de identidade, afinal ela pertence à Argélia ou pertence à França, onde ela nasceu, onde ela se criou, que é o idioma materno dela, que é o francês. Né? É um filme bastante bonito, bastante feminino, muito bem dirigido, as atrizes estão muito bem, essa atriz Zoé Adjani, que faz a garota de 17 anos, assim, ela passa muita credibilidade. É um filme que eu gostei muito, Charuto de Mel. É um filme que eu gostei muito porque é um filme que trabalha com essa questão da identidade, da questão da identidade em pessoas de famílias que se criam em outro ambiente, que são famílias que ficam entre duas culturas. Né? E isso cria, muitas vezes, uma questão de conflito para as pessoas. É bem legal o filme. Aí eu fui procurar realmente se Karim e Camir são irmãos, e a imprensa realmente está dando, né? Que existe esse parentesco, mas por conta do pai argelino, eles viveram separados, cresceram separados. Então, porque o nome realmente são as mesmas letras, Karim e Camir, poxa, não é? Né? Só pode ser. Se você tiver confirmação, depois conta pra gente. No filme, eu vou contar. No filme, Thalita, as personagens vão para a mesma região da Argélia que aparece do filme do Karim Ainous, do brasileiro Karim Ainous. Então eu fiquei mais desconfiado ainda. Mas como tem gente que diz que não é, e eu resolvi ir direto à fonte. Então eu mandei um e-mail para o Karim e vamos ver se ele me responde. Eu conto para vocês da semana que vem. Conte, fiquei curiosa, poxa. Olha só, Zanin, vamos aproveitar esses últimos minutos para falar desses dois festivais que tem, inclusive, filmes para vocês acompanharem de graça, tá, pessoal? Que é o Festival de Cinema Italiano e o Mix Brasil. Primeiro, rapidamente, o Festival de Cinema Italiano são 16 inéditos do Brasil, clássicos, até dia 5/12, pessoal. Então, se vocês puderem botar aí o link, né? O endereço é festivalcinemaitaliano.com
É facílimo entrar. Esse é daqueles raros que não precisa cadastrar, não precisa, ele não quer nem saber quem você é. Você entra lá, os filmes estão à disposição, legendados, de graça. É uma descoberta a ser feita. 16 filmes, então, contemporâneos. Eu só vi um, na verdade. Ela ainda fala comigo, de um diretor veterano chamado Pupi Avati. Vou ver os outros, vou aproveitar para ver os outros, mas ainda não vi. E 16 clássicos, né? E filmes assim absolutamente consagrados, dos quais eu cito dois assim, da minha preferência, que são Os Palhaços, do Federico Fellini, e Mimi o Metalúrgico, da Lina Wertmüller. Esses, quer dizer, são filmes assim já premiadíssimos, consagradíssimos, diretores famosos e tudo mais. Então, o cinema italiano Perfeito. aí à Inclusive, disposição do público. tá aqui agora, pessoal, festivalcinemoitaliano.com. Eu fico olhando sempre para o lado, pessoal, porque meu retorno tá ali, tá bom? Então eu consigo ver a tarja, que tá aqui embaixo para vocês verem também. festivalcinemoitaliano.com. E o próximo é o Festival Mix Brasil, maior festival da América do Sul, com essa Isso. temática LGBTQIA+. Exatamente. É o Festival da Diversidade, é um festival que cresceu demais, né? E ele traz, só na parte cinematográfica, são 117 filmes de 28 países diferentes. E eu digo só na parte cinematográfica, porque o festival vai além disso. Tem uma parte de teatro, tem uma parte de música, tem parte de literatura, então ele é enorme. Então vocês entrem nesse site aí, que é o mixbrasil.com.br, que está tudo explicadinho. Tem uma aba para cada atividade artística. Como o nosso papo é cinema, o nosso foco é cinema, então eu vou dizer o seguinte, que ele é um festival importantíssimo. E ele estreou com um filme assim que está sendo badaladíssimo, que é o Benedetta. Eu não vi ainda que é um filme que produziu um escândalo na Europa e tudo mais, tal. Então é um filme de muito impacto. E ele tem uma parte brasileira, com 7 filmes brasileiros, entre os quais o meu destaque vai para o Deserto Particular, do Ali Buritiba, que foi o nosso filme indicado para disputar uma vaga no Oscar do ano que vem. É um filme que super vale a pena. Mas tem os outros filmes também, todos valem a pena ser vistos. E é bom dar uma olhada geral no festival lá para ver o que está disponível. Nem tudo está disponível no mesmo tempo, então os filmes vão entrando por dia, ficam disponíveis durante um certo tempo, mas é tudo de graça e super coisas legais assim para ver dentro desse âmbito da diversidade. Festival muito importante. Perfeito. Tá aí, pessoal, o endereço para vocês, mixbrasil.com.br. Então, vocês têm esses 2 festivais para acompanharem filmes de graça. Entrem nos sites e daí vocês conseguem ter ali acesso a tudo rapidinho. Zanin, acho que ficamos por aqui. A série do streaming vai ficar para a próxima, inclusive. A gente está para falar sobre Marsella para vocês, pessoal, já há umas 3 semanas. Quando der tempo, a gente traz, tá bom? Mas já fica o nome aqui, é Marsella, a série que está no Netflix, na Netflix, então se vocês quiserem, mas ainda vamos falar sobre ela, tá? Zanin, um beijo enorme para você, um bom final de semana. Obrigado, querido, bom fim de semana para todo mundo aí, até sexta-feira que vem. Beijão para todos. Até.